Dia 140, 1 Samuel, capítulo 26, ao capítulo 28, versículo 25. Os ifeus foram falar com Saul em Gibeá e disseram: Não é verdade que Davi está escondido no monte Áquila, em frente a Gesimon? Então Saul se levantou e foi ao deserto de Zife, em busca de Davi, levando consigo 3.000 homens escolhidos de Israel. Saul acampou no monte Áquila, em frente a Gesimon, junto ao caminho. Porém, Davi ficou no deserto. Quando ouviu dizer que Saul vinha à sua procura no deserto, enviou espias e soube que Saul, de fato, tinha chegado. Davi se levantou e foi ao lugar onde Saul estava acampado. Viu o lugar onde dormiam Saul e Abner, filho de Ner, comandante do seu exército. Saul dormia dentro do acampamento e o povo estava acampado ao redor dele. Davi perguntou a Aimeleque, o Eteu, e a Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe: Quem irá comigo ao arraial de Saul? Abisai respondeu: Eu irei com você. Assim Davi e Abisai foram de noite ao acampamento. E eis que Saul estava deitado dormindo. A lança dele estava fincada na terra, perto da sua cabeça. Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então Abisai disse a Davi: Hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Deixe que eu vá agora encravá-lo com a lança ao chão, com um só golpe. Não será preciso um segundo golpe. Davi, porém, respondeu a Abisai: Não o mate, pois quem pode estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar inocente? Davi continuou: Tão certo como vive o Senhor Deus, ele mesmo o matará. Ou chegará o dia de sua morte, ou indo para a guerra, será morto em combate. O Senhor me livre de estender a mão contra o seu ungido. Agora, porém, pegue a lança que está perto da cabeça dele e o jarro de água, e vamos embora. Então Davi pegou a lança e o jarro de água que estavam perto da cabeça de Saul, e eles foram embora. Ninguém viu, nem ficou sabendo, nem acordou. Todos dormiam porque havia caído sobre eles um profundo sono vindo da parte do Senhor. Quando Davi tinha passado para o outro lado, pôs-se no alto do monte ao longe, de maneira que havia uma grande distância entre eles. Então gritou para o povo e para Abner, filho de Ner, dizendo: Você não vai responder, Abner? Então Abner respondeu: Quem é você que está aí gritando para o rei? Davi respondeu: Você não é homem? E quem é igual a você em Israel? Então por que não protegeu o seu senhor, o rei? Porque alguém do povo foi até aí para matar o rei, seu senhor. Não é bom isso que você fez. Tão certo como vive o Senhor Deus, vocês merecem morrer. Vocês que não protegeram seu senhor, o ungido do Senhor Deus. Agora vejam onde está a lança do rei e o jarro de água que estava perto da cabeça dele. Então Saul reconheceu a voz de Davi e disse: Esta é a sua voz, meu filho Davi? E Davi respondeu: Sim, é a minha voz, ó rei, meu senhor. Disse mais: Porque o meu senhor está perseguindo o seu servo? O que foi que eu fiz? E que maldade se acha nas minhas mãos? E agora, ó rei, meu senhor, por favor, escute as palavras deste seu servo. Se é o Senhor Deus que o está incitando contra mim, que ele aceite uma oferta. Mas se são os filhos dos homens, que sejam malditos diante do Senhor, porque eles me expulsaram hoje, para que eu não tenha parte na herança do Senhor, como que dizendo: Vá e sirva a outros deuses. Agora, que o meu sangue não seja derramado longe desta terra do Senhor, porque o rei de Israel saiu em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Então Saul disse: Pequei, volte, meu filho Davi, pois não mais lhe farei mal, porque hoje a minha vida foi preciosa aos seus olhos. Eu tenho agido como um louco e cometi um erro muito grande. Davi respondeu: Aqui está a lança, ó rei, que um dos seus rapazes venha aqui pegá-la, e que o Senhor Deus recompense cada um pela sua justiça e lealdade, porque hoje o Senhor Deus o havia entregado nas minhas mãos, porém eu não quis estendê-las contra o ungido do Senhor. Assim como hoje a sua vida foi de grande valor aos meus olhos, assim também seja a minha vida aos olhos do Senhor Deus, e que ele me livre de toda a angústia. Então Saul disse a Davi: Bendito seja você, meu filho Davi, porque você fará grandes coisas e certamente será bem-sucedido. Então Davi seguiu o seu caminho e Saul voltou para casa. Davi disse consigo mesmo: Pode ser que algum dia eu venha a perecer nas mãos de Saul,
Portanto, não há nada melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus. Isto para que Saul perca de todo as esperanças e deixe de me procurar em toda a terra de Israel. Assim, me livrarei das mãos dele. Davi se levantou e, com os 600 homens que estavam com ele, foi até Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Davi ficou morando com Aquis na terra de Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua família. Davi foi com as suas duas mulheres, Ainoã, a Jezreíta, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Quando Saul foi avisado de que Davi tinha fugido para Gate, desistiu de o perseguir. Davi disse a Aquis: se encontrei favor em sua presença, dê-me um lugar numa das cidades do interior, para que eu more ali. Por que este seu servo ficaria morando com você na cidade real? Então, naquele dia, Aquis deu a Davi a cidade de Ziclag. Por isso, Ziclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. E todo o tempo que Davi permaneceu na terra dos filisteus foi 1 ano e 4 meses. Davi ia com os seus homens e eles atacavam os Gesuritas, os Gersitas e os Amalequitas, porque estes eram os moradores da terra desde Telã, na direção de Sur, até a terra do Egito. Quando Davi atacava aquela terra, não deixava com vida nem homem, nem mulher, e tomava as ovelhas, os bois, os jumentos, os camelos e as roupas. Então voltava e vinha para junto de Aquis. Quando Aquis perguntava: quem foi que você atacou hoje? Davi respondia: ataquei o sul de Judá, o sul dos Jarameelitas e o sul dos Queneus. Davi não deixava com vida nem homem nem mulher para os trazer a Gate, pois dizia: para que não nos denuncie, dizendo: é assim que Davi fazia. Este era o seu modo de agir durante todo o tempo em que morou na terra dos filisteus. Aquis confiava em Davi, dizendo: ele levou o seu povo de Israel a odiá-lo de verdade, e por isso será meu servo para sempre. E aconteceu que naqueles dias os filisteus reuniram seus exércitos para a guerra, para lutar contra Israel. Então Aquis disse a Davi: fique sabendo que você irá comigo para a batalha, você e os seus homens. Então Davi disse a Aquis: assim você saberá o quanto este seu servo pode fazer. Aquis respondeu: por isso você será meu guarda pessoal para sempre. Samuel já havia morrido, e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médios e os adivinhos. Os filisteus se reuniram e foram acampar em Sunem. Saul reuniu todo Israel e eles acamparam em Giboa. Quando Saul viu o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo e muito se estremeceu o seu coração. Saul consultou o Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então Saul disse aos seus servos: procurem uma mulher que seja médium, para que eu me encontre com ela e a consulte. Os seus servos responderam: há uma mulher em Edor que é médium. Saul se disfarçou, vestiu outras roupas e se foi, acompanhado de 2 homens. Chegaram de noite à casa da mulher e Saul lhe disse: peço que você adivinhe para mim, pela necromancia, e me faça subir aquele que eu lhe disser. Mas a mulher respondeu: você sabe muito bem o que Saul fez. Eliminou da terra os médios e os adivinhos. Então, por que você está me preparando uma armadilha que pode me levar à morte? Então Saul jurou pelo Senhor, dizendo: tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo lhe sobrevirá por isso. Então a mulher perguntou: quem você quer que eu faça subir? Ele respondeu: Samuel. Quando a mulher viu Samuel, gritou em alta voz e disse a Saul: por que você me enganou? Pois você mesmo é Saul. Mas o rei disse à mulher: não tenha medo. O que você está vendo? A mulher respondeu a Saul: vejo um Deus subindo da terra. Ele perguntou: como é a sua figura? Ela respondeu: vem subindo um ancião, está enrolado numa capa. Então Saul entendeu que se tratava de Samuel. Ele se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. Samuel perguntou a Saul: por que você foi me perturbar fazendo-me subir? Então Saul disse: é que estou muito angustiado, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se afastou de mim e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso o chamei para que você me revele o que devo fazer. Então Samuel disse: por que você pergunta a mim, visto que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo? Porque o Senhor fez com você o que havia anunciado por meio de mim, rasgou das suas mãos o reino e deu a algum outro, que é Davi. Você não deu ouvidos à voz do Senhor e não executou o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque. Por isso o Senhor fez
isso com você. Hoje, o Senhor entregará também Israel com você nas mãos dos filisteus, e amanhã você e os seus filhos estarão comigo. O Senhor também entregará o acampamento de Israel nas mãos dos filisteus. De repente, Saul caiu estendido no chão e ficou com muito medo por causa das palavras de Samuel. Faltavam-lhe as forças, porque não tinha comido nada todo aquele dia e toda aquela noite. A mulher se aproximou de Saul e, vendo que ele estava muito perturbado, disse a ele: Veja, esta sua serva deu ouvidos à sua voz, e eu arrisquei a minha vida e fiz o que o Senhor me pediu. Então, agora é a sua vez de ouvir as palavras desta sua serva. Desde que eu traga um pouco de comida, coma para que o Senhor tenha forças e possa seguir o seu caminho. Porém, ele recusou, dizendo: Não vou comer. Mas os seus servos e a mulher insistiram, e então ele concordou. Levantou-se do chão e sentou-se na cama. A mulher tinha em casa um bezerro gordo, que ela se apressou em matar. Pegou também a farinha, amassou-a e fez alguns pães sem fermento. E trouxeram a comida a Saul e aos seus servos, e eles comeram. Depois se levantaram e foram embora naquela mesma noite. João, capítulo 11, do versículo 1 ao 54. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: Essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Os discípulos disseram: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu: Não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isto, acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês, me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também nós para morrer com o mestre. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que, mesmo agora, tudo o que o Senhor pedir a Deus, ele concederá. Jesus disse a ela: O seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: Eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Marta respondeu: Sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Depois de dizer isto, Marta foi chamar Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular: O mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu, e perguntou: Onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vejam o quanto ele o amava. Mas alguns disseram: Será que ele, que abriu os olhos ao cego, não podia fazer com que Lázaro não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: Tirem a pedra.
Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: Eu não disse a você que se cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou: Desamarrem-no e deixem que ele vá. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito, creram nele. Outros, porém, foram até os fariseus e lhe contaram o que Jesus havia feito. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: O que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Mas um deles, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: Vocês não sabem nada, nem entendem que é melhor para vocês que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Ora, Caifás não disse isto por conta própria, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia resolveram matar Jesus. Assim sendo, Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, onde permaneceu com seus discípulos. Salmos capítulo 117, versículo 1 e 2. Louvem o Senhor todos os gentios, que todos os povos o louvem, porque grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Provérbios capítulo 15, do versículo 22 ao 23. Sem conselhos os projetos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Que alegria é ter a resposta adequada. Como é boa a palavra dita na hora certa. Terminamos o dia 140, nós nos vemos amanhã no dia 141. Até mais.